Boa noite. Daremos início a mais um Arte em Casa. Estamos só aguardando o artista convidado de hoje para iniciarmos as nossas atividades. Ele já deu um alôzinho aqui, já vou adicioná-lo. Pronto, deu certo. Boa noite, Luan. Boa noite. Tudo bem? Achar um pouquinho, tudo bem. Tá, seja muito bem-vindo ao Arte em Casa. O pessoal já está chegando aqui para prestigiar o seu trabalho. Então, boa noite a todos, pessoal. Eu sou o professor Alisson Dantas, eu sou professor do Conservatório de Música da UERN e eu também estou responsável pela diretoria da Educação, Cultura e Arte, que é um setor que gerencia, que cuida, né, que também realiza atividades culturais dentro da universidade, que é a Pró-Reitoria de Extensão, né? Nós estamos iniciando hoje mais um Arte em Casa, que é um projeto da Pró-Reitoria de Extensão, que é um desdobramento de uma outra ação coordenada pela professora Alexandra, que é o Circuito de Artes, né? E daí, com esse momento de distanciamento social, nós criamos e reeditamos o Circuito de Artes, e daí criamos o Arte em Casa, né? Que é justamente esse trabalho que a gente faz de levar arte e artistas às casas das pessoas. Então, Luan, seja muito bem-vindo. Para quem não conhece Luan, ele é artista visual. Na verdade, pelo trabalho que eu já vi e as poucas coisas que eu conheço, eu não queria nem considerá-lo como artista visual, mas simplesmente um artista, né? Simplesmente no bom sentido, né? Pelo todo o trabalho que eu vi. Sensacional. Então, Luan, seja muito bem-vindo. Obrigado. Então vamos lá, né? A gente queria conhecer um pouco do seu trabalho, que você falasse um pouco do que é que você cria, de como que você cria, para a gente dar início às nossas apresentações. Certo. Então, geralmente eu trabalho com colagem e também com pintura. Basicamente é isso, só mudando as técnicas e não tem uma fórmula de fazer. Às vezes eu começo pela pintura, às vezes começo pela colagem. Mas é basicamente isso, colagem mais pintura. Certo, então vamos dar início, vamos apresentar para a gente a primeira obra. Sim, pode ser. O que é que nós temos para iniciar? Certo. Fica de boa, dá para ver? Sim, a gente consegue ver bem. Pronto. Fale para a gente um pouquinho sobre essa obra, as características e como que é a composição dela, o que é que ela significa. Certo. Então, essa aqui é inspirada na cantora Rihanna. A gente gosta muito tanto da música quanto da representatividade dela, as falas femininas e tal. E a técnica dela é colagem, mais pintura, mais colagem. Quer que eu aproxime ela um pouco? Sim, aproxime um pouco para a gente ver como é que é esse trabalho de colagem. A gente queria ver mais um pouquinho de perto. A parte da pintura é em cima de uma colagem branca. Dá para ver que tem um texto aí? Sim, a gente vê que são recortes de livros, acho que livros, né? Textos de sim, papéis livros, diferentes, né? apostilas, sim. Certo. Apostilas, boletos, tudo. Essa parte superior à cabeça da Rihanna, trata-se de colagem ou de pintura? Não, colagem mais pintura. O colorido é colagem. Encartes de supermercado e várias coisas também. Certo. Luan, fala um pouquinho para a gente como surgiu a questão da colagem na sua veia artística, né? Porque você começou trabalhando como design gráfico e hoje você trabalha com arte visual. Não necessariamente. Eu sempre desenhei, né? Meu pai era artista, então eu sempre desenhei. A colagem eu conheci na adolescência, mais ou menos quando eu tinha uns 15 a 16 anos. Foi o primeiro contato que eu tive, no caso de colagem mais pintura. Primeira vez que eu vi essa junção de colagem com pintura. Certo. Você verificou isso na escola? Foi o seu pai? Foi alguma influência? Como que foi esse contato? Sim, foi com a banda. Eu vi uma capa de um disco. Sim, eu vi uma capa de um disco lá de Vila Velha. Aí, na ficha técnica tinha lá que o então baterista da banda também tinha feito a capa.
Aí, no caso, não tinha nem Facebook, não tinha nem Facebook, acho que era MySpace, a mídia social no tempo, ou era Fotolog, não lembro qual era a mídia social. Aí foi através dessa banda, desse artista que eu conhecia, a Colagem Mais Pintura. Ah, maravilha, maravilha. Você poderia só posicionar mais um pouco esse quadro para que a gente visse ele em sua totalidade? O nome dele é Rihanna, não é isso? Sim. Ó, tem que ele tá completo. Certo. A base dele é qual material, Luan, que você utiliza? Papelão. Papelão, Geralmente né? eu gosto de deixar o papelão em evidência aqui, a parte de cima, que é para ficar bem notável mesmo, que é papelão. Não gosto de esconder todo ele, não. Ah, beleza, beleza. Eu estava fazendo algumas pesquisas, Luan, justamente, né, quando você me falava sobre a colagem, sobre como que você conheceu, né? E esse trabalho, na verdade, ele é muito interessante porque ele surgiu há muito tempo atrás, né? Muito tempo atrás. Há cerca de 2000 anos, os primeiros indícios, né, de colagem eram feitos com o mosaico, que é um outro tipo de colagem, não é? Também, sim. Isso. Então, os gregos e os romanos eles já faziam uso desse tipo de artifício, de ferramenta, de junção de partes coloridas, né, no caso do mosaico, para se construir a grande estrutura a partir da colagem, né? Então, realmente é um trabalho que é bem antigo e joga inspiração aí nas suas artes, né? Então, vamos lá. Qual a próxima obra que você tem para nos mostrar? Vou mostrar uma que é um pouco diferente dessa, em termos de técnica. Vou mostrar a novela inteira. Certo. Você me falou uma característica importante agora, que é a mudança de técnica, né? Que técnica você utilizou na Rihanna e qual técnica você utilizou nesse? Pronto. Nesse aqui ele é só colagem, ele não tem pintura. No caso, ele é só colagem colorida. E os pedaços de papel são bem menores, cerca de 1 centímetro quadrado, cada pedacinho de papel. Vou dar uma aproximada. Você pode aproximar um pouquinho para que a gente veja? Então, nessa montagem não existe pintura, somente o colorido próprio do papel. Sim, só o papel já vai cortar e colar. Certo, maravilha. Qual o nome dessa obra, Lucas? Luan? O nome dessa obra é Pôr do Sol na Quebrada. Qual a ideia de concepção desse trabalho? Eu queria que remetesse a um pouco de infância, né? No caso, infância de uns anos atrás, onde sem rede social também, onde brincar na rua era mais comum do que tablet ou celular, sei lá. Realmente era mais comum brincar na rua. Hoje, né, com a violência e tudo. Também, mas muito bacana, muito bacana. Essa colagem, ela é feita em qual base? Também papelão? Também de papelão. Só que no caso esse aqui eu cobri pelo papelão, né? Certo, maravilha. Luan, enquanto você prepara aí, a gente quer ver um pouquinho mais sobre as artes, né? Eu queria mandar um alô, o pessoal sempre tem acompanhado a gente aqui, né? Nonato já está por aqui nos assistindo, Odara, vossa esposa, não é? Lenilda também está nos assistindo, Auriene, professor Etevaldo, Raíssa, minha musa, Leila Tabosa, grande amiga, que coordena o projeto Fala Barroco, que esteve aqui junto com Isaías na semana passada, Maria, lá do Conservatório, Sônia, Primeiras Notas também está aqui, Ricardo, da Proex, acho que a equipe da Proex está toda ligada aqui no Arte em Casa. Obrigado, pessoal, pela audiência virtual, né? Então, vamos lá. Qual a sua próxima obra, Luan, para a gente conferir um pouco? Vou mostrar essa daqui. Essa aqui que é inspirada em Salvador Dalí, no caso. Certo. Fala um pouco sobre a composição desse quadro. A gente vê que já tem pintura, tem recortes, sim. Não é isso? Sim. No caso, a pintura nesse é feito com caneta Bic, caneta esferográfica, né? A parte da ilustração é feita a caneta. Entendi. Essa ilustração toda com caneta. Sim. E a colagem, na parte de onde tem a ilustração, também já é colorida, algumas partes da colagem.
Tem calendário, tem mapa. Ah, estamos verificando. Você pode colocá-la um pouco mais de longe para que a gente veja a totalidade da obra? Aqui pega ela toda. Maravilha, maravilha, maravilha. Também. O papelão está bem aparente. Então, nós temos aí nessa obra caneta, colagem e pintura. E a base de papelão. Sim. Certo. Você fez ela inspirado no Grande Dali, né? Mas tem alguma referência por trás disso? Tem alguma concepção poética para você ter feito esse quadro? Então, eu acho que, enquanto artista, eu acho que é o que mais me representa, assim, pelo jeito de pensar e fazer as coisas diferentes, assim. Não seguir um padrão que é proposto. Acho que é isso. Realmente ele foi um artista fora da caixa, né? Que quebrou um pouco daqueles padrões artísticos que já vinham sendo apresentados. Né? Isso. Criou um grande movimento artístico, né? Depois dessa obra... desculpe, Luan, qual é o nome dela? Salvador daqui. Um trocadilho. Salvador... bacana. Luan, fala um pouquinho pra gente. Quanto tempo você leva para construir uma obra dessa como o Salvador daqui? Então, essa foi bem rápida. Foi cerca de 4, 5 horas, eu acho. Das obras que eu tenho aqui hoje, acho que essa foi a mais rápida. Ser construída. Bacana. Eu vi um elemento que você utilizou... Desculpe, pode falar. Não, por exemplo, essa anterior aqui, passei vários dias fazendo ela. Já demorou um pouco mais. Em torno de que? 3, 4 dias? Por aí, assim... contando em horas, não, né? Mas cerca de separar todo o material, encontrar as cores necessárias, porque no caso, tem a questão da pesquisa das cores, né? Não é que nem escolher uma tinta e misturar, diluir... E pintar. Exatamente. Estou entendendo. Eu vejo um elemento muito característico de uma obra, na verdade, várias obras do cubismo, que é esse elemento que você colocou aí em cima, a carta, né? Você tem uma carta, um elemento aí de um jogo, eu acho, não é? Como é? Aqui em Salvador daqui? Você está usando um elemento aqui na colagem que não é tão comum, que é esse número aí, é uma cartinha de um jogo, não é? Sim, exato. Isso aqui acho que é de um banco imobiliário, não tenho certeza. Isso que você traz, Luan, essa informação que você traz, ela é preciosíssima e muito rica, porque ela é uma referência de um período muito rico, né? E um período também de vanguarda artístico, que foi o cubismo, né? Que tivemos duas pessoas que foram muito importantes para esse processo, que foi Pablo Picasso e Georges Braque, né? Inclusive, este último que eu falei agora, ele foi o primeiro, né, considerado o primeiro colagista, né, que foi justamente a pessoa que trabalhou essas figuras que você traz aí, a colagem, elementos como, por exemplo, encartes aquele papelzinho que fica preso na garrafa da cerveja, enfim, folders, tudo eles utilizavam como possibilidade de construção de uma obra, né? Então, isso já veio recente, né? Agora, a partir do início do século XX, e ele fez muito uso desse material, não é? De recortes, esses materiais de rótulos, né? Ao invés de pintar. Eram figuras artísticas que realmente pintavam, mas depois eles passaram a utilizar, a mesclar e depois somente utilizar os recortes, que é como que você faz, né? E uma coisa interessante é que eles fazem a reelaboração, né? Deixou de se utilizar o termo colagem e passou-se a utilizar o termo construção, porque de fato é um trabalho construído, pedacinho a pedacinho, que é como que você faz, né? Sim. Nonato está fazendo uma observação aqui. Um aspecto importante da obra do Luan é a reelaboração dos temas com utilização de materiais que, em geral, são descartados. Era uma outra característica que realmente eu ia falar, não é? A primeira obra que você apresentou, você já traz o papelão como fundo, né, como base para praticamente todos os trabalhos que você faz. Então, fala um pouquinho dessa arte da reciclagem também no seu trabalho artístico, Luan. Então, eu acho que foi bem natural, sabe? Acho que eu não escolhi trabalhar. Eu me vi trabalhando com materiais. Eu acho que
Também, lá da adolescência, eu acho. A primeira vez que eu usei papelão como trabalho foi para fazer uma maquete da escola. E daí eu Sim. vi que dava certo. Deu certo, né? Deu certo. Exato. Deu certo. Então, que obras temos mais para mostrar para a gente, Luan? Deixa eu mostrar uma. Que a técnica é parecida com aquela do pôr do sol, mas também tem um pouco de pintura. O colorido é recorte e o preto é pintura. O contorno é pintura. O colorido é totalmente pintura ou tem recorte também? Não, o colorido é só recortes. Mas tem a Sim, mesma entendi. técnica dos recortes menorzinhos. Olha. Estamos vendo. Perfeito. E E o o preto, o preto é traço pintura. preto é pintura, né? Certo. Sim. Qual o nome desse quadro, Luan? Aquele do elefante. Legal. Por que vocês escolheram esse nome para esta obra? É uma referência ao Friends, né? É um seriado que eu gosto muito. E todos os episódios do Friends começam com aquele. Bacana. Eu acho interessante. Certo. A base também que você utiliza para fazer o elefante é papelão também? Papelão também. Esse aqui, no caso, também está todo escondido, como aquele outro do pôr do sol. Mas é papelão também. Bacana. Tem uma pergunta aqui de Karine, né? Muito obrigado, Karine, pela participação. Pergunta para ele como é em casa. Ele e a família, acho que são da arte. Como é que você faz para conviver nesse mundo artístico? Acho que a pergunta é mais ou menos essa. É interessante, é muito massa. Muito massa. Se ela, tipo, eu acho que falando em família, eu acho que você se tornou nada agora há pouco. Eu acho que Nonato foi a primeira pessoa a consumir meu trabalho como obra de arte, né? Eu falei para você naquela outra vez que eu, no mercado artístico, eu atuava na tatuagem, né? Ainda atuo na tatuagem, mas obra de arte, Nonato foi o primeiro a consumir. Sim. Não sei, eu não entendia, não via como obra de arte os desenhos que eu fazia, não achava que tinha valor, não sei. Mas tem bastante aí. Luan, mostra pra gente mais um pouquinho na verdade, mais arte, mais trabalho que você tem feito. Certo. Isso aqui também é bem mista a técnica. Tem uns elementos também de cartas, ó, inteiras. Dá pra ver aí, ó. Desculpe, cortou um pouco. Sim, cartas, entendi. E as cartas? Pintura também. Certo. Então tem colagem, as cartas, né, com elemento... Cartinhas, certo. Tem bastante pintura também. E a base também, como sempre, papelão, não é? Também. Aqui em cima eu deixei até a textura do papelão, ó, que eu também gosto, essas ondulações aqui. Estou vendo, bacana. Fala um pouquinho pra gente sobre a concepção desse quadro, né? Por que ele foi criado, o que é que ele representa? A gente vê que é um leão e realmente ele está nos mostrando uma imagem muito forte, não é? Sim. O que é que ele representa? Qual a construção, a concepção poética desse quadro? Então, eu acho que o leão representa todo o simbolismo do leão, né? Com força, poder, esse tipo de coisa. E também com a chegada da minha filha, que é do signo do leão, o simbolismo do leão fez muito mais sentido para mim. Luan, desculpe interrompê-lo. Tem uma pessoa que está nos assistindo que está pedindo aqui para você mostrar, eu não sei se você vai tê-lo aí, né? Mas o quadro do Jesus. Tem como nos mostrar? Tem, eu tenho que pegar aqui. Rapidinho. Pronto. Pode ser? Não, será que a Odara poderia buscar para você? Pode ser? Você pode pegar aquele do Jesus ali? Pronto. Ela vai passar aqui no meio. Não? Pronto, tudo bem. Não tem problema, não. Agora eu fiquei ansioso pelo Jesus para conhecer. Então, a gente vê que tem uma relação, não é? Acho que da simbologia, do forte, da justiça. E com a sua filha, não é? Esse leão? Sim. Muito bacana. Pegar um gancho aqui, que foi uma das primeiras que eu fiz, misturando ilustração com colagem. Uma das primeiras obras foi essa aqui, ó. Que é no caso minha filha com o leão também.
Ah, entendi a mistura das duas. Como que você fez o trabalho? A gente vê Luanda claramente aí na metade do rosto. Como que se deu a construção desse trabalho? Foi caneta? Foi tinta? Caneta esferográfica. Deixa eu tentar mostrar a Você textura. pode colocar um pouquinho mais próximo para que a gente verifique? A concepção da construção é caneta e colagem? Exatamente. Colagem branca e caneta esferográfica. E aqui as colagens coloridas no fundo da obra. Bacana, bacana. Enquanto a Dara chega com Jesus, que acho que está todo mundo querendo conhecer, eu queria mandar um alô aqui, né, para mais pessoas que estão nos assistindo. Para Isaías, que esteve aqui conosco, grande artista plástico. Mira Ayrton, meu grande amigo, músico, violonista. Ágata. Ágata também está por aqui. Águida, desculpe, Águida está por aqui. Jordana, da Proex. Daniele, nossa amiga Daniele. E Daiane Nunes, cantora, que inclusive tem uma obra dela para ser apresentada, um trabalho aí, não é? Que ela também participa. Mas guarde ele aí, tá? Guarde ele aí. O Dara botou o quadro mais lindo. Então, o Jesus chegou? Chegou. Pronto, então vamos apresentá-lo aqui. Jesus preto, né? Nos fale um pouco sobre a construção desse quadro, Luan. O que é que tem aí? Tem basicamente a mesma coisa, colagem e pintura. No caso, sendo que o elemento principal, o Jesus, é colagem dessa vez, não é uma ilustração. Certo. Qual é a representatividade desse quadro? Né? Você criou um Jesus negro, você tem colagem, você tem flores, você tem, eu acho que divindades aí ao redor dele, né? Tem cartas de baralho. Como que foi a concepção, a construção dessa mistura para sair esse Jesus? Esse aqui foi a obra mais rápida, eu acho. Eu ganhei um livro e a primeira página que eu abri tinha esse Jesus. E a partir dele você construiu? Exatamente. Primeiro, no caso, ele começou pelo elemento. Achei essa ilustração no livro e fiz o fundo a partir dela, no caso. Maravilha. Acho que, no caso, só esse coração aqui, que é um desenho meu. O resto tudo é colagem. Bacana. As pessoas estão aqui perguntando, Luan, desculpa, pessoal, eu acho que eu não tenho acompanhado todas as mensagens, né, que vocês estão perguntando aqui. Luan, onde que a gente pode encontrar o seu trabalho? Qual é o seu Instagram? O meu Instagram é esse mesmo, @soluan, SOLU4N. E também no Instagram da loja, @pvart.loja. Bacana. Então, pessoal, o Instagram dele tá aí, a gente vai também compartilhar lá na rede social, que já tem aquele cartazinho, a gente compartilha. Luan, a Luandra também está presente aqui. A Odara acabou de colocar, o pvart.loja também, quem quiser acessar, conhecer mais os trabalhos que Luan faz, tá? Me fala um pouquinho sobre, na verdade, o nome desse quadro, Jesus. Ele tem algum nome ou é só Jesus? Jesus preto. Jesus preto, não é? Jesus preto. Bacana, bacana. Então, qual o nosso próximo quadro? O nosso próximo é o Daiane Nunes. No caso, Daiane Nunes e Bianca. Esta é o Daiane Nunes. Vou mostrar ele aqui. Ele é menorzinho. Certo. Ele é construído, pelo que eu vejo aqui rapidamente, colagens coloridas e caneta esferográfica, não é isso? Isso, exatamente. No caso, ele vai ter uma foto. Fotografia do grupo delas, né? Coisa Luz, do grupo delas. Quando eu vi essa fotografia, eu amei de cara. Aí pronto, desenhei a fotografia, esperei vários dias até decidir fazer um quadro. Aí também eu coloquei umas coisas de representatividade aqui, acho que não vai pegar. Tipo, tem uns textos aqui sobre a cultura negra, algumas coisas. As palavras de oferta. O texto sai ao contrário. Exato, acho que não tem como focar no texto mesmo. A gente teria de ver pessoalmente para poder identificar mais características, né? Exato. E a base dele, como sempre... Desculpe, cortou um pouco. Você pode repetir? Eu acho que toda vez que você olhar para ele, você vai encontrar algo novo. Bacana. Eu acho que isso é o legal da arte, né? Porque ela se reinventa, ela se retransforma a todo momento, muito embora ela esteja paradinha ali, mas ela não está parada, ela está
né? Exatamente. Isso mesmo. Enquanto você pega aí a outra obra, Luan, né, eu queria registrar aqui a presença, tem muita gente chegando aqui, fazendo os comentários, parabenizando você pelo grande artista que você é. Não é um trabalho tão simples, né, em relação ao material que você utiliza, mas aí realmente uma riqueza artística que as pessoas estão comentando aqui, que belo, que lindo, tanta coisa bacana, não é? Eu consigo, Luan, conceber, a partir do que você me mostrou, né, a partir dessas características e do que eu estou vendo da construção do seu material, a utilização de texturas diferentes, que eu acho que é uma coisa bacana, né? Você não trabalha com apenas uma textura, a gente sente cores diferentes, a gente sente texturas diferentes, imagens diferentes, que você tira recorte de revista, acho que tem recorte de jornal, tem recorte de livro, então tem uma mescla aí de informações, né, que nos proporciona ver a arte de forma diferente, não é isso? Isso. Quase uma alquimia, né? Isso. Em carta de supermercado, o que for mídia impressa, eu utilizo. Luan, antes de você nos mostrar um pouquinho sobre a próxima obra, eu queria que você falasse, nós sabemos também que você é tatuador, não é? Você usa também o seu trabalho artístico para fazer a tatuagem. Fala um pouquinho como é um pouco da concepção do seu trabalho. A gente vê que você tem pinturas, como que funciona isso? Também é um trabalho artístico, é mais um trabalho que você faz no seu corpo social? Fala pra gente um pouquinho disso. Da tatuagem, você fala? Sim, da tatuagem. Também é um trabalho artístico, porém é um pouco mais limitado, né? Que quando alguém vem até mim para fazer uma tatuagem, a pessoa já tem um pouco da ideia do que ele quer. E eu consigo colocar, às vezes, um pouco da minha técnica, né? Mas nem sempre. Eu fico meio limitado, quanto artisticamente falando. Mas aí, os desenhos que você faz no seu corpo. Sim. Como que você... Aí, isso, no seu corpo. Sim, também. Não necessariamente tudo tem ligação, né? Mas, às vezes, só eu gosto da ilustração em si, mas eu tento, no caso, botar algumas coisas que representam. No caso, deixa eu ver aqui, tem um lápis aqui, tem um Aldar aqui. Ah, bacana. Tem umas coisas... Nonato está falando aqui que ele tem um quadro, um retrato de Lenildo e Odara unidas pelos cabelos. Bacana, muito bacana, sim, né? Sim. Gilcélia está aqui, Lenildo também está nos acompanhando, professora Alexandra. A Águida está falando o seguinte aqui, Luan. O que é mais extraordinário é a quantidade de elementos que você usa, né, em cada obra e como essa mistura de composição traz tanta riqueza e tanta beleza. Né? E ela reafirma o que eu falei no sentido de ver a arte de forma diferente e inusitada. Ela se transforma e retransforma, né? Então, realmente, um trabalho maravilhoso. Exato. Tá aqui. Primeiras notas, né? Meu amigo Segundo está perguntando, Alisson, por favor, pergunte a Luan se ele fez algum curso ou aprendeu de tanto praticar. Como que se deu esse processo de construção, Luan? Experimentando, né? Nunca fiz. Sempre, né? Eu falei no início. Acho que eu sempre desenhei, sempre. Desde sempre eu lembro que eu desenhava. Só que a mistura da colagem com a pintura foi testando, experimentando. Bacana. Quando eu estava lembrando aqui, né, de umas informações a respeito, eu olhei para trás e vi aquela outra figura, né, e umas informações do cubismo e do dadaísmo, que são dois períodos importantes, né, dois movimentos artísticos importantes para isso que a gente está vendo hoje, né, que tem justamente características fortíssimas e enraizadas nesse período, né. E eu tenho aqui uma breve consideração, né, sobre o cubismo, né, que iniciou-se, né, já agora no início do século XX, né, e tratava as formas da natureza por meio de figuras geométricas representando as partes de um objeto, tudo no mesmo plano, não tendo nenhum compromisso com a aparência real das coisas, né, que acho que é justamente isso a possibilidade que a colagem traz. A gente compreende a imagem, mas ela não nos trata do real. Aí vem o nosso imaginário construir aquela imagem, né? E um outro movimento importantíssimo, né, para as artes plásticas, as artes visuais, foi a partir de 1910, 15,
com o dadaísmo, né? Que foi um movimento de vanguarda, né? Nós falamos muito sobre isso também com Isaías, sobre os movimentos vanguardistas, né? Que agora do século XX, né? E que, semelhante ao que nós conversamos lá, também é uma arte de protesto, né? O dadaísmo, que baseia-se, né, no caos, na desordem, desconstruindo os conceitos da arte tradicional. Nós vimos num processo de arte conceitual e dentro da caixa, né? E esses movimentos vieram justamente para quebrar um pouco disso e trazer o novo, que é justamente o cartaz numa garrafa de bebida, o recorte, exato, a mistura, as diversas concepções do que você pode, a partir do recorte, do mosaico, do papel, enfim, fazer arte, né? E que ela se molda. E esse movimento, né, do dadaísmo é importante porque ele estava justamente em contradição a uma coisa que já iria acontecer, que era a Primeira Guerra Mundial, né? Então, esse movimento de força, de revolução, de vanguarda, para que, enfim, para que as coisas ficassem bem, né? Como que a gente quer que fique hoje, né? Então, Luan, mostra mais um pouquinho sobre sua arte. Mostra mais uma? Você fala? Sim, vamos mostrar mais uma. Deixa eu ver. Tem uma aqui que eu tenho muito carinho por ela. Que é uma fotografia também, né? De Eudara com minha filha. Tem as fases da lua. E tem, no caso, a parte do fundo dela é feita de vários... eram uns cartões de Natal, eu acho, da prefeitura daqui de Mossoró. No caso de artistas de Mossoró. Luan, vamos... Jeito aí. A gente consegue... porque a imagem é muito colorida e a gente precisa identificar algumas... você fala das fases da lua. Essa lua, sim, ela foi desenhada ou ela foi recortada? A lua foi recortada, foi colagem. Desenhada mesmo só vendo essas pessoinhas aqui. Certo, as pessoinhas. Então, esses riscos que tem, é linha ou é pintura também? Não, é linha. É uma espécie de bordado. Eu vejo que tem tecido aí, é isso? É linha de algodão, né? Certo. Então, eu acho que reafirma um pouco daquilo que eu falei, né? A utilização de diferentes texturas dentro da composição, né? Poética, sim, do quadro. Desculpa. Tem uma pergunta aqui. Desculpe, Leila, eu não tinha visto sua pergunta e a Alexandra reforçou agora. Caso eu não pergunte, pessoal, podem refazer a pergunta, que eu vou verificando aqui. Alexandra, me ajude aí, tá? O Nonato. Leila perguntou quando ele se reconheceu como artista, né? Você tem um recorde de sua fala que você diz que o que você fazia você achava que não era arte. Mas aí qual foi o momento que você se identificou como tal, como artista? Eu acho que tem uns 2016, eu acho, quando minha companheira engravidou, que a gente deu uma diminuída na carreira de tatuagem, porque eu tinha que estar acompanhando ela nas consultas, coisas e tal. E não dava tempo a atender cliente de tatuagem. Aí eu comecei a fazer as obras, né, com uma outra fonte. Aí eu comecei a gostar. E quando o pessoal começou a procurar para comprar, para adquirir as obras, e daí eu entendi que tinha algum valor naquilo. Até então eu só fazia para... Sempre fiz obra para aqui para casa, mas até então era mais pessoal, ou para presentear alguém, coisa e tal. Bacana. Então... graças a Eudara você se descobriu artista, é isso? Exato. A Eudara e a Luanda, né? E a Luanda. Bacana. Então vamos à próxima obra? Eu acho que eu separei umas ilustrações aqui, só em papel. Deixa eu mostrar aqui. As ilustrações em papel também, trabalho um pouco mais simples, mas nem tão simples. Com caneta esferográfica também. Esse trabalho eu conheci, Lenilda, ela publicou, acho que algumas fotografias, né? Alguns desenhos desse num grupo, e eu procurei saber de quem era, e ela me disse que era seu, né? Fale pra gente, por favor, Luan, como que é a concepção de criação, né? De você pegar uma caneta e começar a construir. É uma linha sem fim, você para, você continua, como que é isso? Eu paro, mas basicamente é isso, não tem muita regra. Eu gosto da textura mesmo. Não é, como a gente falou, não é uma imagem
realista, né? Estou entendendo. Você tem mais alguma dessas obras nesse formato? Tenho algumas. Você poderia nos mostrar? Essa aí tem algum nome específico? Ou é o nome do artista? Não tem nome, é só o Bob Marley mesmo, mas não tem o nome. Certo. Tem outro aqui, o John Lennon. Foi justamente essa obra, acho que outra que eu verifiquei, o John Lennon, não é? Esses traços que são mais fortes, né? Dentro do desenho, eles também são caneta ou já é tinta? Não, esse aqui é mais ou menos, é marcador, né? Marcador permanente. Sim, certo. Você pode aproximar, Luan, um pouco mais o desenho da câmera para que as pessoas vejam o traço, o risco, a composição do quadro? Então a gente consegue entender que a sobrancelha, né, e a sombra, acho que é com essa caneta, essa tinta mais forte. Luan, o olho dele, a gente vê claramente o globo ocular e inclusive o brilho do reflexo. Isso também é feito com a própria caneta? Sim, exato. Só caneta. Caneta esferográfica preta. Realmente impressionante. Você está com a outra obra para a gente ver um pouquinho? Não, acho que eu não separei mais nenhuma outra, não. Tem algumas ilustrações, mas obra maior não separei mais nenhuma, não. Certo. Essa que está bem atrás de você, Luan. Ela é meio grande, está no chão. Fale-nos, na verdade, sobre a composição dessa obra. O que é que ela é, como que ela foi composta e quem é. Não, então, essa não é ninguém específico, é um rosto criado, no caso. Mais imaginário. Foi criação sua. Não sim, foi certo. Sim. Ela é bem parecida com a Rihanna também. A parte do rosto é colagem branca, com pintura, e o colorido é colagem. Todo colagem colorida. Uma característica muito forte, Luan, que eu vejo, né, que eu falei e que a gente consegue verificar nos seus quadros, são as características da natureza, não é? Eu reforço, né, o contato que nós temos com Isaías, a natureza está muito presente na obra de Frida, não é? As obras que você compõe também é muito presente a natureza. Você tem o leão, você tem as flores, você tem a natureza, você tem a lua, você tem o sol, né? Que justamente são características fortes também do cubismo, né? Que traz justamente essas características de natureza e, enfim, todo esse processo, e a gente vê essa composição no seu trabalho. Tá certo? Eu estou muito, na verdade, muito encantado, não só eu, como as pessoas que estão aqui. Ricardo, né, ele tem comentado aqui que o trabalho é belíssimo. Águida também, ela diz que Salvador. Na verdade, Águida é de Salvador, Luan, e está nos acompanhando aqui toda semana. Ela não perde um arte em casa, né? Assim como o pessoal da Proex também está por aqui. Júnior Carvalho, Cláudia Lopes está por aqui. Águida, obrigado, viu, Águida? Jordana, Ana, sempre estão por aqui acompanhando o nosso trabalho, tá? Nós estamos... você teria mais alguma obra para mostrar? Não separei mais nenhuma. Pronto. Não, tranquilo, tudo bem. A gente fica encantado com o trabalho e queria, não é? Queria realmente ver muito mais coisas e conhecer. A Águida está falando aqui, Luan, você pinta em tela de quadro ou você trabalha apenas com colagem? Pinto também, mas geralmente eu gosto da colagem. Sempre tento utilizar a colagem. Certo. Eu vejo muito forte também a qualidade com que você trabalha o rosto, né, os detalhes. No caso, a Águida querendo uma foto dela com o esposo, por exemplo, você consegue fazer isso por meio da colagem? Sim, também. Trabalhamos com encomenda. Geralmente, quando esse trabalho de encomenda, eu faço mais assim. Mas a colagem branca com ilustração em esferográfica. Mas no caso, eu faço sim. Pronto. Nonato está reforçando aqui, Luan, uma pergunta que eu não vi. Segundo, né, lá da Escola de Música Primeiras Notas, está perguntando se você trabalha em papelão, né? A gente vê que a base de todo o seu trabalho é com papelão. Mas você desenvolve algum outro trabalho com papelão, Luan? Eu faço algumas coisas. Tem várias coisas na loja. Tipo, tem uns cofres, utiliza aqueles tubos de papelão também que vem em bobinas de tecido,
essa pedra de estudo de papelão? Utilizo várias formas de papelão também aqui. A gente faz uns cofrinhos de papelão e tal, mas eu estou dando mais atenção em usar como base das pinturas, da colagem. Maravilha. Uma pergunta, eu não sei se é isso que Nonato está falando, né? Só com papelão, as bases do seu quadro, do trabalho que você faz, Luan, as bases são sempre feitas de papelão ou você utiliza tecido, você utiliza outra coisa? Não, sempre papelão. Certo. Quando eu vou finalizar, aí entra, no caso, outro material de descarte, que é caixote. Caixote de feira. Sim. Eu faço cultura de caixote, mas a base sempre é papelão. Águida está perguntando aqui se a colagem ela é possível ser feita em tela de quadro, naquele pano, né, da tela. É possível, Luan? Ou você nunca testou? É possível, é. É sim, de escola não. Eita, tem várias pessoas aqui falando, né? Tem plaquinhas decorativas, tem um chapéu mágico feito de papelão por ele, Karine está falando. Então, acho que as pessoas que estão nos acompanhando, Luan, são pessoas que também têm adquirido os seus trabalhos. Sim, sim. Do chapéu mágico eu acho que foi o primeiro trabalho que eu fiz, assim, que foi no caso da decoração do primeiro aniversário de Luanda. Eu acho que foi onde a gente desenvolveu mais trabalho de papelão, não foi? Bacana. Fez praticamente tudo do aniversário de papelão. Bacana. Luan, nós estamos nos aproximando do finalzinho da nossa live, não é? Eu queria mandar um alô aqui para o pessoal que está acompanhando. Luana, né, que está aqui conosco, desculpe. Odara, Raíssa, minha querida esposa. Jess também está aqui acompanhando. Professor Fabiano, nosso pró-reitor adjunto de extensão. Nonato Santos, que trabalha comigo na ProEx, né? Que há muito tempo já tínhamos falado sobre você. Professora Alexandra, Fábio Henrique, Ricardo da ProEx, Agda, que está lá de Salvador nos assistindo. Jordana, minha querida amiga, Karine, Segundo, Sônia Rosende, junto com Mira Ayrton, Emanuel, Vital, Dani e Cláudia Lopes, né? São as pessoas que estão nos acompanhando agora. Queria agradecer imensamente, Luan, por você. A Berg também está nos acompanhando, Berg Bond, meu grande amigo. Gostaria de agradecer imensamente, né? Por você ter aberto as portas de sua casa, nos ter presenteado com um trabalho magnífico que você faz com colagens, né? E eu conversava com a Alexandra. A gente precisa ir aí ao seu ateliê depois desse processo de distanciamento, né? Para fazer aquisição de obras. Eu já tenho 2 obras suas, né? Mas aí eu preciso, né? Adquirir mais. Eu acho que teve uma pergunta, Luan, que eu esqueci. Alguém fez lá em cima. Você é de Mossoró? Sou de Mossoró. Então pronto, artista da terra, como a gente fala, artista da gema, não é isso? Sim. Você teria alguma consideração para fazer, Luan, para a gente encerrar a nossa live? Então, acho que tem muito mais trabalho lá no perfil da loja do que no meu, inclusive. No @pvarte.loja. Só pedir para a galera dar uma olhadinha lá. Qualquer coisa, manda um direct. Maravilha. Então, pessoal, vamos seguir o trabalho de Luan, acompanhar, conheço de perto, é um artista maravilhoso, tem realmente um trabalho excelente. A Ricardo acabou de falar, trabalhos excelentes, né? Obrigado, Odara, a todos que puderam participar e colaborar desse trabalho, tá? Então, Luan, eu queria agradecer mais uma vez, né, a sua participação, a sua colaboração para este projeto Arte em Casa, tá? E ficamos muito felizes, né, em ver todo esse trabalho que você constrói de forma tão simples, mas de forma tão rica, né? Utilizando papelão, utilizando recorte, utilizando a tinta, e você faz essa mescla e constrói o que a gente tem de melhor, que é a arte, né? E é o que a gente mais precisa, inclusive hoje, agora, sempre. Então, Luan, querido, muito obrigado. Queria agradecer a todos que estiveram aqui prestigiando o nosso Arte em Casa e tenham todos uma boa noite. E até a próxima quinta-feira com a nossa live, que teremos novidade. Amanhã nós publicaremos nas redes sociais a live da próxima quinta-feira. Então, um abraço a todos e boa noite. Valeu, boa noite. Paz. Até mais, gente. Boa noite para vocês.